Bom dia a todos. Cumprimento inicialmente os eminentes pares, a douta Procuradoria Regional Eleitoral, na pessoa do Dr. Raul Batista Leite, as demais autoridades, colegas e público presente. Vamos dar início a uma brevíssima sessão para julgar apenas 2 ou 3 processos que se encontram na pauta. E logo na sequência nós faremos um breve intervalo e na sequência ainda iremos dar início à cerimônia de posse do Dr. Sebastião Monteiro no cargo de juiz eleitoral dessa corte. A pauta é, como dito, bastante rápida. A ata da sessão passada já foi submetida a todos os senhores, não há nenhuma manifestação, de forma que dou-a por impedida, dou-a por aprovada. Anuncio que continuam adiados em razão de pedidos de vista os processos 45.877, o 724, o 313, que são os itens 2.1, 2.2 e 2.3 da pauta física. E ainda o 601.087, 601.368, 601.309, 600.158 e 601.136, pauta, itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 e 1.6 da pauta eletrônica. Em mesa para julgamento. Aqui é da relatoria da eminente desembargadora Marilce Andrade, que está com pedido de vista. É o 1.4 do PJE 0601.445. É uma prestação de contas, candidato a cargo de deputado federal, a requerente a Gisela Simona Viana de Souza. Na sessão passada... Isso aqui esse aqui é da doutora Vanessa, né? Votou a doutora Vanessa e acompanhou a relatora, o doutor Antônio Veloso, o doutor Jackson Francisco. Como dito, a terceira vogal, desembargadora Marilce, pediu vista dos autos e o doutor Ricardo Gomes Almeida aguarda o pedido de vista e estava ausente naquela oportunidade do doutor Luiz Bortolucci Júnior. Com a palavra, a douta desembargadora. Obrigada, senhor presidente. Eu só comunico aos eminentes pares que minha assessoria não conseguiu inserir a tempo no sistema o voto, mas foi distribuído o voto impresso a todos os colegas para que tenham conhecimento do meu posicionamento. Conforme analisado, trata-se de prestação de contas da candidata eleita suplente pelo Partido Republicano da Ordem Social, Gisela Simona Viana de Souza, referente aos recursos arrecadados e dispendidos na eleição de 2018. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, CCIA-TRE-MT, elaborou parecer preliminar e proporcionou à candidata oportunidade para sanar as irregularidades detectadas. Regularmente intimada, a requerente apresentou esclarecimentos e novos documentos. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas por entender que as impropriedades ou irregularidades presentes eram suficientes para comprometer a regularidade do balanço contábil auditado. Contudo, em sessão de julgamento, retificou oralmente seu parecer para aprovação das contas com ressalvas, sem prejuízo da respectiva devolução. O presente... Desculpe a mania de julgamento do Tribunal de Justiça. Estes autos foram incluídos na pauta de julgamento do dia 5/6/2019, em que a ilustre relatora, doutora Vanessa Curti Perenha Gasques, julgou aprovadas com ressalvas as contas da campanha da candidata Gisela Simona Viana de Souza, relativas ao pleito 2018, com determinação de recolhimento pela candidata do valor de R$6.000 ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 dias após o trânsito em julgado desta decisão, sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos à representação da Advocacia Geral da União, para fins de cobrança, nos termos do artigo 82 da Resolução TSE 23.553/2017. Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos.
Pois bem, analisando detidamente os autos, verifica-se a existência de uma única irregularidade nas contas de Gisela Simona Viana de Souza, a qual seja a transferência de R$6.000 de recursos do fundo partidário da citada candidata para o candidato João Batista Pereira de Souza, em tese, sem indicação de benefício da campanha da candidata. Na concepção da eminente relatora, doutora Vanessa Curti Perenha Gasques, a verba oriunda da reserva de recursos do fundo partidário... Doutor Marilson, só um minutinho, por favor. Eu peço a assistência, por favor, manter silêncio. Nós estamos em sessão de julgamento. Logo em seguida, nós iniciaremos a sessão de posse. Por favor, mantenha um pouco mais de silêncio, só para que nós possamos ouvir atentamente o voto da eminente relatora. Muito obrigado. Na concepção da eminente relatora, a verba oriunda da reserva de recursos do fundo partidário destinada ao custeio das candidaturas femininas deve ser aplicada pela candidata no interesse de sua campanha ou de outras campanhas femininas, sendo ilícito o seu emprego no todo ou em parte exclusivamente para financiar candidaturas masculinas, nos termos do parágrafo 6º e 7º do artigo 29 da Resolução TSE 23.553 de 2017. Adiante, a douta magistrada ponderou que é possível que haja pagamento de despesas comuns com candidatos do gênero masculino, a exemplo de transferência ao órgão partidário de verbas destinadas ao custeio de sua cota à parte em despesas coletivas e outros usos regulares dos recursos provenientes da cota de gênero, porém, desde que, em todos os casos, haja benefício para campanhas femininas. No caso em julgamento, a candidata informou que João Batista Pereira de Souza custeou despesas comuns que beneficiaram a candidata com reuniões conjuntas, carreatas em conjunto, contratação de pessoas para distribuição de santinhos e praguinhas, assim como vídeos e divulgação de bandeiras femininas. Contudo, a ilustre relatora considerou não comprovados os gastos comuns, sob o fundamento de que a candidata juntou o documento de forma extemporânea, portanto, operando a preclusão consumativa diante do que prevê o artigo 435 do CPC e artigo 75 da Resolução do TSE 23.553 de 2017. Peço a máxima vênia à douta relatora para discordar do seu entendimento. Muito embora, em regra, nos processos de prestação de contas, não se admita a juntada de documentos na fase de julgamento ou após ou ainda em grau recursal, certo é que a jurisprudência tem admitido excepcionalmente a juntada extemporânea quando se trata de comprovação da única irregularidade encontrada e que possibilite a análise ictu oculi do julgador, ao mesmo tempo em que se constata a boa-fé processual da parte interessada, sem que haja retardamento da marcha processual. Isso porque a finalidade da prestação de contas é dar transparência ao processo eleitoral, de forma a permitir que se tenha efetivo conhecimento da real movimentação financeira, refletindo adequadamente as receitas obtidas, assim como da destinação das despesas efetuadas, diante do que a juntada, nesta fase processual, a comprovar a necessária regularidade das contas, é medida que, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, instrumentaliza de forma suficiente a prestação, bem como visa a reafirmação dos fatos articulados e produzidos nos autos e demonstração da regularidade das contas. Aliás, a hipótese dos autos se encaixa perfeitamente no precedente desta Corte de 2017, cujo aresto de lavra do eminente doutor Ricardo Gomes de Almeida, no processo número tal, transcrevo. E aqui, eminentes pares, eu faço a transcrição deste julgado, em que diz o seguinte: prestação de contas, candidatos, única irregularidade, suposta omissão de gasto de campanha, divergência sanada, juntada de documento após sentença, confirmação de dados constantes na prestação, instância ordinária, admissibilidade, recurso provido, contas aprovadas com ressalvas. E aqui eu faço uma pontuação específica em que relato aqui: admite-se excepcionalmente a juntar documentos posteriormente à sentença, visando a reafirmação dos fatos articulados produzidos nos autos e demonstração da regularidade das contas. Esse julgado aqui ocorreu em 11/10/2017. Tendo como relator nosso eminente par aqui, doutor Ricardo Gomes de Almeida. E também cito outro deste mesmo TRE, em que faz remissão a julgados que teve como relator doutor Sebastião, relator designado, doutor Sebastião de Arruda Almeida, cujo relator aqui foi o doutor Paulo César Alves Sodré, também julgado em 2017. E um outro também, no mesmo sentido,
tendo como relator o doutor José Luiz Blazac, isso já em 2013. Portanto, esses precedentes são não tão recentes, mas também precedentes bem anteriores de 2013, em que diz o seguinte: quando os documentos apresentados em sede de recurso apenas completam informações já apresentadas na prestação de contas, é de se reconhecer sua aptidão para sanar as irregularidades da prestação. Digo eu, portanto, diante dos julgados acima, não há dúvida de que devem ser considerados os documentos juntados pela candidata Gisela Simone Vieira de Souza no ID número tal, em caráter excepcional, uma vez que nitidamente tais documentos apenas completam informações já apresentadas nos autos na prestação de contas. Desta forma, considerados os documentos, resta demonstrado claramente que as contas da candidata não violaram a legislação a ponto de inviabilizar a fiscalização de sua prestação de contas e muito menos descumprir o mandamento legal do procedimento, exceto divergência de caráter material, bem como outros considerados sanáveis, a qual a eminente relatora declarou que não ensejam por si só a desaprovação das contas. Quanto à transferência de R$ 6.000 de recursos do fundo partidário da cidade candidata para o candidato João Batista Pereira de Souza, ficou demonstrado de forma patente que as despesas foram comuns e que também beneficiaram o candidato com reuniões conjuntas, carreatas em conjunto, contratação de pessoas para a distribuição de santinhos e praguinhas, assim como vídeos e divulgação de bandeiras femininas. Está lá no ID 771-222. Tanto é que a candidata Gisela Simone Viana de Souza comprovou que João Batista obteve 6.180 votos no interior, que somados aos que ele obteve em Cuiabá, Várzea Grande, 5.194, totalizaram 11.374 votos, suficiente para a sua eleição de deputado estadual, conforme relatório de estatística do TRE-MT. De qual sorte, foi comprovado que o trabalho do candidato João Batista no interior do Estado, na condição de presidente dos servidores do sistema penitenciário do Estado de Mato Grosso, trouxe benefício para a candidata, a qual, mesmo sem visitar a maioria das cidades, obteve 5.170 votos, que, somados aos obtidos em Cuiabá, Várzea Grande, 45.512 votos, totalizaram 50.682 votos, suficiente para galgar a primeira suplência para o cargo de deputado federal. Aliás, em alguns municípios houve uma correlação de votos, pois ambos os candidatos obtiveram a mesma quantidade de votos para deputado federal e para deputado estadual. E em muito deles, a diferença foi mínima, conforme relatório de estatística do TRE-MT. Se não bastasse, a candidata e o candidato demonstraram transparência em suas contas, uma vez que o valor cedido para João Batista foi objeto da prestação de contas de ambos, não havendo qualquer omissão ou má-fé. Desta forma, demonstrado que a dobradinha entre a candidata Gisela e o candidato João Batista visou o benefício comum, não há que se falar em irregularidade na prestação de contas ordem a preço, a qual deve ser aprovada sem ressalvas. Aí eu faço uma digressão aqui, peço vênia para poupar da leitura, que por se tratar também de percentual ínfimo, que representa 2,6, ainda que se considerasse esses documentos como extemporâneos, não haveria necessidade, diante também dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, até considerando o fato de que ela demonstrou elevado espírito público, lealdade, boa-fé, devolvendo sobras de campanha de R$ 11.259 ao seu partido político. Aqui eu apresento o ID. Digo que, francamente, constitui raridade nos dias atuais. Isso aqui tudo demonstra boa-fé da candidata. E eu estou por concluir, senhor presidente, por pedir vênia ao eminente relator para julgar aprovadas as contas da candidata Gisela Simone Vieira de Souza, sem quaisquer ressalvas. É como voto, senhor presidente. Como vota, doutor Ricardo Almeida? Senhor presidente, eminentes pares, eu ouvi atentamente o voto da eminente desembargadora Marilsen e, na linha dos precedentes citados por Vossa Excelência, eu também quero dizer que admito excepcionalmente a juntada desses documentos, tendo em vista que eles visaram a comprovação de aspectos específicos da prestação de contas e não propriamente uma nova prestação de contas, né? Ou seja, esses documentos eles serviram para uma demonstração muito pontual do aspecto que estava sendo analisado na prestação de contas, de modo que admito excepcionalmente, como já disse,
esses documentos e também fico muito tranquilo para acompanhar a divergência, porque para mim também restou muito claro que a candidata fez aí o que se chama de dobradinha no processo eleitoral, ela candidata a deputada federal e o senhor João Batista Pereira de Souza, candidato a deputado estadual, de modo que ficou claro para mim que essa utilização desses recursos do fundo, não obstante a transferência para a campanha do candidato João Batista, serviram para se aperfeiçoar essa dobradinha e pagamento de despesas comuns da campanha, de modo que se aproveitou também a candidata do sexo feminino, no caso a prestadora das contas. De modo, senhor presidente, que na linha do voto da eminente doutora desembargadora Marilson, eu peço vênia à relatora, mas eu acompanho a divergência, sobretudo por esse aspecto destacado ao final do voto, aonde a prestadora das contas teve o zelo de devolver o valor que não foi utilizado na campanha aos cofres do partido político, no caso. É como voto, senhor presidente? Eu consulto o doutor Luiz Bortolucci, que não se encontrava presente na leitura do relatório. Vossa Excelência tem condições de votar? Eu tenho. Eu peço ver na divergência, mas eu continuo acompanhando o entendimento que estávamos exposando até então, acompanhando a relatora. Então, concluída a votação, o resultado do tribunal. Senhor presidente, o meu voto na sessão passada foi no sentido... O senhor da... acompanhou a relatoria. Então, eu queria fazer, o senhor me permite? Claro. Fazer uma pontuação, porque essa situação da juntada posterior à manifestação da CCIA, né, ou a manifestação do Ministério Público, ela vem sendo objeto de discussão. Tá? E houve a juntada, ou citação aqui no plenário, no sentido de que haja não haveria assim, uma pacificação. Tá? O que são precedentes? Isso nós temos que partir desse ponto. O que são precedentes? Tá? Precedentes, eles estão ali catalogados, é óbvio que são precedentes, são do common law, nós temos os nossos precedentes da brasileira, entre aspas, mas eles estariam ali no artigo 927. Tá? E o artigo 926 do Código de Processo Civil, ele vai falar ali que os tribunais têm que manter sua jurisprudência harmônica, coerente, íntegra, enfim. A partir do momento que foi citado esse julgado do Dr. Paulo Sodré, eu fiquei justamente a analisar se essa situação haveria precedente. Então, assim, não haveria precedente, haveria um julgado, julgado em uma determinada maneira, de uma aplicável ou aplicáveis de uma forma não tão constante. Essa questão da complementação de documentos, eu penso que, fazendo assim uma reanálise da situação, eu penso que se essa situação tivesse sido discutida anteriormente, se ela foi objeto, né, de discussão, de manifestação, né, no relatório da CCIA, né, e posteriormente se comprova, igual no presente caso, né, o que alegou? Uma dobradinha que houve entre o candidato estadual e o federal, né, e ela, a priori, não poderia transferir recursos da cota dos 30% para o candidato. Mas o que ela comprovou depois? Ela comprovou depois que isso seria, que houve o benefício para a candidatura dela. Então, assim, como já havia essa discussão preternamente, e houve essa complementação, então eu não vejo assim o motivo por que não se admitir. Diferente o caso de que, se não houvesse essa manifestação, se tivesse passado batido, ela não houvesse manifestado no prazo. Então eu vejo que a situação aqui
ela ocorre de uma forma diferenciada. Então, eu penso que nesses casos concretos, eu penso que há de haver uma relativização. Por quê? É comprovado que o candidato ele se adequa, a sua conduta se adequa às normas e preceitos que regulam a prestação de contas, tanto a resolução respectiva quanto a lei dos partidos políticos. Então, nesse caso, especificamente, excepcionalmente, consoante o julgado citado, ou os julgados citados, eu tenho por mim de acompanhar a divergência. Então, vou retificar o meu posicionamento. Senhor presidente, eu também analisando essa questão da juntada de documentos, a gente precisa fazer uma diferenciação entre candidatos eleitos, que nós temos que julgar a prestação de contas até a data da diplomação, e os candidatos não eleitos, que daí se estende uma instrução probatória maior. Nos candidatos eleitos, eu entendo que a gente pode relativizar essa juntada de documentos. Por quê? Porque quando você faz uma campanha eleitoral, ela é muito, ainda mais em virtude do pouco tempo que nós temos para juntar de documentos, para fazer eleição, eu acho que a gente pode relativizar nesse ponto para os candidatos eleitos, a juntar de documentos. Porém, com relação aos candidatos não eleitos, deve haver uma relativização em dois casos, na minha opinião. Quando o candidato, o prestador de contas, ele vem justificando o motivo pelo qual não se juntou o documento naquele momento. Por exemplo, vamos lá, extraviou um documento do carro. Aí ele vem, faz um boletim de ocorrência, junta, diz, olha, extraviou meu documento do carro, eu fiz o pedido de segunda via no Detran. Isso aí está justificado para mim. E no segundo momento seria para corroborar um documento já juntado. Então, no caso dela específico aqui, ela veio dizendo que ela utilizou a cota com a candidatura do sexo masculino e, posteriormente, ela veio e juntou uns documentos para corroborar o que ela havia salientado. Então, dessa forma, Excelência, não vejo motivo por que não relativizar. Então, eu peço vênia à relatora para acompanhar a divergência. Senhor presidente, eu só queria deixar bem claro e pontuar, porque quando pedi vista houve um certo receio desta corte de eu estar me inclinando num sentido diverso daquilo que já estava consolidado, com relação ao momento, né, autorizativo para a análise de prova documental. O que eu deixei bem claro no meu voto é que eu levei em consideração itens importantíssimos, né, que nós não podemos deixar de perder de vista esses itens importantíssimos. O primeiro, a demonstração de boa-fé processual, amparada no fato de que não houve retardamento da marcha processual. Né? Segundo, pior que o meu voto não está aqui. Desculpe, pedi para fazer a inclusão. Se trata, no caso, de uma única irregularidade. Única. Segundo ponto, a possibilidade de análise ictu oculi pelo julgador. Quer dizer, não há necessidade, aí está a ausência de retardamento da marcha processual. Não há necessidade de retomar ou retornar um passo anterior ao processo para vir a julgamento posterior. É possível que o julgador analise de pronto a prova apresentada. Então, essas considerações foram importantes para a hipótese da excepcionalidade do caso, para que não vire regra. Portanto, tem critérios, são critérios claros aqui estampados no meu voto, então não há nenhum prejuízo, tanto que ontem tivemos julgamentos aqui, em que acompanhei, não me recordo quem foram os julgadores aqui, pela extemporaneidade da apresentação das contas, da apresentação de documentos. Muito bem. Portanto, aqui eu estou fixando
pontos importantes que desaguam na excepcionalidade colocada no meu voto. Obrigado, presidente. Presidente, eu só queria fazer um adendo, sei que Vossa Excelência está com pressa um pouco, mas assim, só queria fazer uma pontuação seguinte, em relação ao meu voto, não se trata de relativização do entendimento. A relatora ela fez a técnica da distinção, ela analisou o caso paradigma que foi ofertado, apesar de não ser um precedente, era um julgado, ela analisou aquele caso paradigma, ela pontuou as razões de decidir desse caso com as razões de decidir do caso concreto, as circunstâncias fáticas. Então, ela fez proceder essa técnica da ponderação. Então, ela pontuou que aquele fato elencado à guisa de aplicação que não seria possível juntada a posteriori, ela pontuou que não seria possível elencar nesse caso concreto. Pelas razões que ela expôs. Então, ela fez uma técnica da distinção, não se trata de relativização, mas sim uma aplicação adequada aos fatos de acordo com as razões de decidir, de acordo com os fatos e fundamentos jurídicos expostos. Vou concluir o julgamento. Aqui, embora não vote nesse processo de prestação de contas, a preocupação que se tem aqui é de manter uma coerência e manter a segurança jurídica. Nós precisamos ter realmente um norte, um caminhar, né, para que não possamos dar tratamentos desiguais. Mas me parece que no caso concreto foi muito bem delineado pela eminente terceira vogal, o desembargador Marilson, o destichem da situação, né? A regra, então, continua sendo a mesma, mas me parece que há casos pontuais, e é esse o termo que fora muito bem utilizado pela eminente terceira vogal e também secundado aqui pelo Dr. Ricardo, é sim possível fazer essa distinção em situações pontuais onde haja comprovada boa-fé, como no caso presente. Então, concluindo, o tribunal, por maioria, aprovou as contas da candidata nos termos do voto da douta terceira vogal e em dissonância com o parecer ministerial. Eminentes pares, nós teríamos mais alguns processos para ser colocados em pauta, mas diante da ocasião festiva aqui, da cerimônia de posse do doutor Sebastião Monteiro, eu vou pedir aqui para que os eminentes relatores, no caso, o Dr. Antônio Peleja e o Dr. Luiz Bortolucci, para que nós possamos, no caso do Dr. Antônio Peleja, que é o 1.7, que é o PJI 0600003, que é um pedido de regularização de prestação de contas do Avante, da Comissão Provisória Estadual, e esse, no caso do Dr. Antônio Peleja, fica então retirado de pauta, de Vossa Excelência, não tem algum problema. E há também um embargo de declaração da relatoria do Dr. Luiz Bortolucci, que é o 1.8 PJE 0601-154. Nesse caso, fica então adiado, Dr. Bortolucci, e fica então já incluso na próxima sessão. Eu tenho só uma questão rapidinha para ser colocada aos eminentes pares, que é importante que nós possamos referendar, que é o calendário das sessões do segundo semestre. Como já adiantei na sessão passada, ontem pela manhã, nós estamos fazendo modificações pontuais apenas para que as sessões passem a ser de terça e quinta. Só naquelas circunstâncias onde ocorra algum feriado, nós estamos, então, mudando esse panorama. Mas, via de regra, as sessões, então, de terça e quinta. Eu já coloquei no sistema, eu gostaria de obter, então, o pronunciamento da Procuradoria. Tem alguma contrariedade? Os pares aprovam essa... Então, fica aprovado esse novo calendário para o próximo semestre, que já está constando no sistema para que Vossas Excelências possam se orientar melhor. Então, nós vamos dar por suspender a sessão por breves minutos para que possamos recepcionar o nosso novo membro, Dr. Sebastião Monteiro, e, em seguida, vamos, então, iniciar efetivamente essa cerimônia de posse. Está, então, suspensa a sessão por um prazo de 10 minutos.